Imposto de Renda 2025. Quais são as regras de obrigatoriedade? Quem está obrigado a declarar? Vem comigo que eu te explico. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês, e nesse vídeo eu vou resumir quais são as novidades sobre o Imposto de Renda 2025, falar um pouco sobre essa questão da isenção dos R$5.000, se vai valer, se não vai, como funciona. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Atualmente, está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis, que são, por exemplo, o salário, prolabore, acima de R$ 30.639,90. Essa é uma regra de 2024, porque a regra de 2025 ainda não foi divulgada pela Receita Federal, porém ela sempre segue o mesmo padrão. Então, se você sabe que você teve um rendimento aproximado disso, já prepare toda a sua documentação e verifique as demais regras, porque provavelmente você também está obrigado a fazer a declaração. E além dos rendimentos tributáveis, também existem outras regras que te tornam obrigado ou não, como, por exemplo, os rendimentos isentos. Então, se você recebeu rendimentos isentos acima de R$200.000, você também fica obrigado. E o que são os rendimentos isentos, só para exemplificar? Então, a distribuição de lucros que você recebe, os rendimentos de caderneta de poupança, doação, herança, apólices de seguros, entre outros. Também está obrigado quem obteve, ou seja, quem recebeu receita da atividade rural acima de R$153.000. Na parte de bens e direitos também teve um aumento. A regra anterior falava que se você tinha bens acima de R$300.000, você estava obrigado a declarar. Hoje a regra mudou, então acima de R$800.000 que você está obrigado a declarar. Lembrando que esse valor é pelo valor de compra que você deve avaliar. Então, digamos que você comprou um imóvel a R$400.000 e ele teve uma valorização e hoje ele vale R$1 milhão, o bairro valorizou, tudo mais. Mesmo assim, você deve considerar o valor de compra. Então, se você tem esse único imóvel de R$400.000, como ele fica abaixo dos 800, que é o limite, você fica isento por essa regra, tá? Lembrando que tem que analisar as outras. Mas você sempre avalia o preço de compra e não o preço que ele está valendo atualmente. E quem obteve ganhos na alienação de bens, ou seja, teve o ganho de capital, precisa fazer o GCAP, né, que é o cálculo do ganho de capital, e também fazer a declaração. Então, independente do valor, tá? A regra não traz um valor, mas você é obrigado a demonstrar isso na sua declaração. E como funciona a isenção para quem vende imóveis na questão do ganho de capital? Existe uma regrinha e a regrinha fala o seguinte, que se você optou pela isenção no ganho de capital, você precisa comprar um imóvel em até 180 dias depois dessa venda. Então, se você vendeu esse imóvel, porém você já comprou outro, você não precisa pagar esse imposto sobre o ganho de capital. E como ficou a tabela de isenção do imposto de renda? Lembrando que essa tabela ela é divulgada pela Receita Federal, tá? Então, ela é referente ao ano de 2024. Então, o que ela diz? Que quem recebeu rendimentos de até R$ 2.259,20 estava isento do imposto de renda, tá? Então, se você recebeu aluguel, se você fez atividade com Uber, qualquer atividade que você fez na sua pessoa física, até esse valor você estava isento. Então, quando você passa esse primeiro valor, você entra na primeira faixa, que começa com o pagamento de imposto de 7,5% e tem uma dedução de imposto de R$ 169,00, tá? Depois disso, o percentual sobe para 15% e a última faixa, né, que é a de R$ 4.664,68, ela tem uma faixa de 27,5% de imposto de renda. Sobre essa faixa tem uma polêmica, né? Porque o governo divulgou que haveria a isenção do imposto de renda para pessoas até R$5.000, né? Então, quem ganhasse de 5.000 para baixo não pagaria imposto de renda. Porém, essa regra não se aplicou no ano de 2025, então provavelmente ela vai se estender para o ano de 2026. E os estrangeiros que residem no Brasil precisam fazer a declaração do imposto de renda? E a resposta é sim, tá? Então, quando que é considerado um estrangeiro que reside no Brasil?
quando ele de fato permaneceu por mais de 183 dias, consecutivos ou não, durante o ano calendário, e seja portador do visto permanente. Então, se for esse o seu caso, você for um estrangeiro, fique ciente que você também precisa fazer a sua declaração. E os brasileiros que não residem no Brasil também precisam fazer a declaração? E a resposta é não, eles são isentos da declaração do imposto de renda, tá? Então, quando você muda do seu país, você faz uma declaração de saída definitiva, informando para a Receita Federal qual foi o último dia em que você era o residente no Brasil. Depois disso, você passa a se tornar isento de fazer essa declaração. E quem fez movimentações na Bolsa de Valores também precisa fazer a declaração? Antigamente, quem declarava R$1 na Bolsa de Valores já tinha que fazer a declaração. Muita gente esquecia e até tinha que pagar aquela multa de R$165, então era uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa movimentava R$10 e tinha uma dor de cabeça profunda, e isso fazia com que menos pessoas investissem na Bolsa de Valores. Então aí o governo mudou essa regra. Então o que a Receita Federal fala sobre as ações? Que aqueles que efetuaram operações em Bolsa de Valores ficam obrigados apenas quem realizou um somatório de vendas, inclusive isenta, superior a R$40 mil, e operações sujeitas ao imposto. Então, alguma operação que você teve o imposto retido, você também precisa fazer essa declaração. E quem é MEI precisa fazer a declaração do imposto de renda? Então, a regra da Receita Federal ela fala o seguinte, que você como MEI precisa aplicar aquele percentual de acordo com a sua atividade. Então, por exemplo, se você tem uma prestação de serviço, você aplica 32%, se você é comércio, 8%. Então você pega o seu faturamento, aplica esse percentual e aí você vai descobrir qual é a sua parcela isenta. Depois disso, você diminui e acha o seu rendimento tributável. Se você ficou confuso, eu tenho um vídeo específico que explica como fazer esse cálculo, inclusive como informar na sua declaração. Então clica no link aqui embaixo que tem esse link do vídeo, eu vou deixar aqui para você. Mas basicamente, na maioria dos casos, quem é MEI precisa sim fazer a declaração do imposto de renda, além da declaração anual do MEI. Bom, pessoal, então é esse o resumo da declaração do imposto de renda em 2025. Claro que ainda podem surgir novidades. Se surgir, eu vou gravar um outro vídeo aqui atualizando vocês, mas basicamente as regras são as mesmas de um ano para o outro. E se você ficou com dúvidas sobre alguma parte do vídeo, coloca aqui embaixo que a gente vai te responder. Quero te agradecer por você ter assistido até aqui e te espero nos próximos vídeos.